Seja bem-vindo ao podcast Mato Leal Representações. Estamos na Gelite aqui em Feira de Santana. E o presidente, obrigado por nos receber aqui na fábrica da Gelite. E também o Joseph da mesa, que é gerente de produção. O seu Rui da Mato Leal Representações. Está produzindo esse podcast para justamente as pessoas conhecerem ainda mais a Gelite, que é uma empresa realmente fantástica. E para falar da Gelite, o senhor presidente, conte um pouquinho dessa história da Gelite, essa essência que nasceu a Gelite. Bom, a Gelite, na verdade, nasceu com a empresa Marshall. Foi fundada em 1997 em Feira de Santana, um local estratégico por ser o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Inicialmente, trabalhamos com lâmpadas fluorescentes compactas com a marca Gelite. Importamos esses produtos, pegando a onda da economia energética, que naquela época nós enfrentamos um apagão no país, e isso foi um grande impulso para o crescimento do mercado de produtos mais eficientes. Essa preocupação da Gelite, ela é presente na marca em questão de eficiência e principalmente de qualidade. A gente percebe aqui na linha de produção essa preocupação de verificar, de testar, de usar os melhores produtos, insumos para produzir essa Gelite. É uma preocupação da Gelite também a qualidade. Desde o início, sempre buscamos trabalhar com produtos eficientes, justamente para atender essa demanda mundial por produtos eficientes. Porque a crise energética é evidente naqueles anos, e até hoje sofremos com crises energéticas no mundo inteiro. Então a Gelite sempre buscou produtos eficientes e também com qualidade. Claro, não adianta você lançar produto eficiente sem qualidade, aí vira contraprodutivo. Tem que ser um produto eficiente e com qualidade, no sentido de durabilidade e com preços também, preços acessíveis, né? Para viabilizar a economia de energia. Senhor Guerra, a gente percebe também que a Gelite, ela acompanha as tendências e as mudanças que ocorrem a todo tempo. Nós iniciamos como importadores, né? Mas logo em seguida, já no ano de 1999, nós contratamos uma equipe técnica, trouxemos engenheiros de todas as partes do Brasil para instalar um laboratório, acho que foi o primeiro do Norte e Nordeste, de fotometria, desenvolvimento também eletrônico, e iniciamos também a nacionalização da produção, inicialmente de reatores e inversores eletrônicos, e depois até a montagem de lâmpadas compactas, as chamadas lâmpadas econômicas. Em sequência, depois veio o LED, uma nova tecnologia mais eficiente ainda, com mais durabilidade, mais econômico. Aí também embarcamos na mesma onda e trouxemos também a tecnologia para o Brasil, para o Nordeste. Instalamos montagem de luminárias, montagem de lâmpadas de LED aqui em Feira de Santana, no Nordeste. E, inclusive, no ano passado, instalamos a primeira linha SMT para inserção de chips LED nas placas, assim nacionalizando a produção de módulos LEDs para luminárias e para lâmpadas. Isso seria uma novidade para o Brasil. Vocês estão trazendo essa tecnologia. Já tinha algumas empresas fazendo essa tecnologia aqui no Brasil, mas para outros setores, né? Setores eletrônicos de outros segmentos. Eu entrei em algumas salas, eu conheci as salas de teste de iluminação e o me corrija, Rui, por favor, o geofotômetro. Como é? Goniofotômetro. Então são tecnologias assim. Existe essa questão da preocupação do que você está entregando no produto, das especificações. Existe um teste mesmo, não é tipo, eu acho que é isso. Não existe. A Gelite é uma empresa séria que investe em tecnologia também para ter um melhor produto, a melhor especificação para quem está comprando. Então isso é também filosofia da Gelite. Sim, desde o início sempre trabalhamos com esse controle de qualidade intenso. Hoje nós temos um laboratório na China que testa todos os componentes importados, com uma instalação completa também, teste de fotometria,
testes eletrônicos de harmônica, etc. E temos um laboratório completo aqui também em Feira de Santana, na fábrica. Então, hoje, nos permite fazer todos os testes e controle de qualidade de todos os produtos de iluminação, inclusive fornecendo dados para projetos luminotécnicos. Além de controle de qualidade, nós também fornecemos dados para projetos luminotécnicos, tanto na área residencial, como comercial, industrial e área pública. Nós podemos fazer projetos hoje de uma mansão, em Aracaju, na praia, ou uma indústria, ou um supermercado, ou um túnel de uma rodovia. E isso é super interessante. Rui, em outro podcast, também comentou sobre isso, porque quando a gente fala em um produto com eficiência, é aquele produto que se encaixa no seu objetivo. Então, não é nem mais e nem menos, ele é eficiente. Então, quando você entrega esses dados com informações sobre iluminação e para projetos de grande porte, há realmente um retorno para quem está investindo, porque você só tem aquela quantidade de iluminação que é necessária, não é excesso, está seguindo as NRs, né, que são as normas. Então, a Gelight dá um show em relação a isso, parabéns. E por isso que ela assina como uma empresa competente nos seus produtos. Você já mencionou, o nosso grande diferencial hoje no mercado, que 90% das empresas atuando no mercado brasileiro, ou até, diria, a nível da América Latina, são meramente importadores de produtos de iluminação. Nós temos a capacidade de produzir e montar praticamente todos os itens aqui. Isso nos permite customizar para cada projeto os produtos mais indicados, mais eficientes e mais econômicos. Porque as exigências variam muito. Uma residência tem um padrão. Uma indústria que funciona 24 horas, 7 dias por semana tem outro padrão. Um hospital com equipamentos sensíveis, distorção harmônica, etc., interferência, tem outros requerimentos. Uma iluminação pública, outro caso. Então, hoje, nós temos essa tecnologia, esses equipamentos e esses tecnólogos, engenheiros, etc., para atender todas essas demandas. A Gelight, ela trabalha tanto para o comércio em si, né, para os revendedores, que são produtos padronizados e claro, com o seu know-how, mas ao mesmo tempo ela recebe desafios. Como é que a Gelight enxerga esses desafios quando chega um pedido quase que impossível de se imaginar que poderia atender? A Gelight, ela tem essa preocupação de correr junto e cumprir essa demanda? Uma frase que eu sempre falo aqui para nossa equipe: não existe na Gelight. Verdade. Tudo é possível, né? Então, só depende da boa vontade e da investigação de toda a equipe e a gente resolve tudo. Não existe um produto de iluminação que a gente hoje não possa oferecer. Em cooperação que temos hoje internacional com nossos fornecedores, sempre vamos achar um caminho para solucionar o problema. Bacana esse pensamento da Gelight, muito interessante. Eu vou só fazer uma última pergunta para a participação do seu Gerard, que tem um compromisso já agendado agora, não é isso, Gerard? Quais são os desafios da Gelight daqui para frente? O que você poderia nos contar a respeito da Gelight, que vem de novidade, ou o que você poderia adiantar? Nós temos um desafio de entrar cada vez mais forte em nichos, né? Existem muitos nichos de iluminação. Né? Cada indústria hoje tem nicho de setor frigorífico. Você precisa um LED especial, um driver especial. Existem plataformas de perfuração de petróleo no alto mar, que têm demandas específicas. Né?
Existem caldeiras que precisam luminárias à prova de exclusão. Como já falamos, existem hospitais com padrões diferenciados. Existem novas tendências também na iluminação pública. Existem novas tendências na tecnologia LED em si. Então, o nosso desafio é sempre estar um passo na frente, né, dos concorrentes. Esse é o grande desafio. A gente nunca pode ficar um passo atrás, né? Esse é o nosso grande desafio para o futuro. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro bloco desse podcast. E dizer que nós temos orgulho de estar trabalhando junto com a G-Light, estar divulgando essas ações junto com a Matos Leal Representações, essa iniciativa desse podcast fabuloso. E dizer que a gente sabe que quando a gente compra um produto G-Light, está envolvido muita história, muita competência, muito estudo, né? E muito foco de toda a equipe da G-Light. Muito obrigado. Obrigado a vocês, que nós precisamos parceiros como o Matos Leal, como na pessoa de Rui, que viabilizam nossos sonhos, nossas ideias no campo. Não adianta ter a melhor fábrica do mundo, a melhor engenharia, e não ter a gente no campo para apresentar nosso produto. Aí, nesse sentido, nós temos uma parceria de muito longas datas, já mais de 20 anos, e muito frutífera. Obrigado. Obrigado. Segundo bloco desse podcast especial dentro da fábrica da G-Light. Rapaz, que legal, que desafio. A Matos Leal Representações solicitou, vamos gravar dentro da fábrica da G-Light, e trouxe o podcast para cá para conversarmos com o Gerhard no primeiro bloco, claro, para contar um pouco da história dessa iniciativa da G-Light, dos seus produtos, a perspectiva para o futuro, e também falar sobre uma linha, por isso que eu vou tirar muita informação de Rui e de Joseph, de uma linha comercial chamada Shoplight. Shoplight. E aí, fala um pouquinho sobre o que seria Shoplight, Rui. Essas luminárias aqui, a gente consegue desenvolver luminárias específicas para as áreas de galpão, supermercado, parte de galpão logístico, né? Essas luminárias, Levanta só um pouquinho assim. Elas são 100% produzidas no Brasil. A gente tem aqui, desde dobrar a chapa, desenvolver o design dela, dobra a chapa, pinta, escolhe cor, os módulos de LED que estão aqui dentro. A gente tem luz de 6.000K, que é luz branca, 4.000K. Esses módulos são fabricados aqui. Depois a gente coloca aí um vídeo da insersora fazendo a inserção de LED por LED nesse módulo aqui. Vocês veem como é interessante a aplicação desse LED aqui em cima. Esse é um LED com 160 lumens por watt, com 100.000 horas de vida útil, um produto com garantia de 5 anos, e a gente desenvolve ele em vários tamanhos, várias potências, para várias alturas de supermercados. Quando a gente fala supermercado, é o padrão de galpão de supermercado, mas a gente consegue adaptar isso para vários galpões. A gente, além disso aqui, a gente tem outros tipos de luminárias que servem para galpões. A gente tem imagens aí do galpão de um centro logístico que fica aqui em Feira de Santana, que é o pessoal da Grid, @GridFSA. Fantástico. Que é um galpão logístico, que é um condomínio de galpões logísticos, em torno de 200.000 metros quadrados de galpões, onde desde o começo a gente acompanha eles com os projetos de fotometria. Ele traz para a gente aí o tamanho do galpão, o que é que vai ser feito naquele galpão, como vai ser a utilização daquilo, e a gente aí traz o projeto de fotometria, oferece um produto específico. Essa imagem aí que a gente está vendo é uma imagem de um galpão que acabou de ficar pronto. São luminárias do modelo UFO, da linha de projeto, luminárias dimerizáveis com 150 watts, aplicados aí em 12 metros de altura. Então, esse galpão foi completamente iluminado pela G-Light. O complexo inteiro é com iluminação G-Light. Por ser uma luminária já para a linha comercial, né, isso, ela deve suportar lugares frios, essas coisas geladas ou não? Fazendo a alteração do driver, realizando a alteração do driver, a gente consegue fazer essa mesma luminária, por exemplo, com a câmara frigorífica. Entendi. E a outra coisa também, porque quem procura, não, eu quero fazer iluminação de estoque frio, ou então de verduras e tal. O IRC que chama, Rui? Isso. Deve ser alto também, não é isso? Isso. O IRC dessa luminária aqui é acima de 80.
A gente consegue alguns produtos com IRC acima de 90, justamente para vitrine de É loja. perfeito para venda, né? Isso, vitrine de loja. O IRC chama Índice de Reprodução de Cor, que é a quantidade da perfeição da cor do produto, né? Se você coloca a luz do sol ao meio-dia, você tem o IRC 100. Quando você leva para ambientes fechados, a reprodução das cores diminui. Principalmente as cores avermelhadas, a cor que a gente chama de magenta, Sim. ela cai muito a qualidade. Então, quando você tem um produto de LED com IRC mais alto, a reprodução, a cor real do produto vai ser mais perto da realidade da natureza, da luz ao sol ao meio-dia. E, Joseph, e o processo de produção disso? Conta um pouquinho o diferencial. Falar justamente por que o nome Shop Light? Como o próprio nome já diz, shop vem de comércio, de loja. Então, realmente, é uma luminária para finalidades comerciais. Por quê? Esse processo de dobra aqui estabelece um ângulo de iluminação entre 70 a 120 graus, claro, de acordo ao produto. Por que essa angulação? Essa angulação vai ser justamente a angulação necessária para que a luminária instalada no teto ilumine as duas gôndolas. Por exemplo, um supermercado ele precisa que os produtos estejam bem iluminados, que a pessoa que esteja passando, o cliente esteja passando, veja de maneira clara o que é o produto. O mínimo de sombras também. Exatamente, porque você deseja aquilo que você vê. Iluminação é muito sobre isso. Então o supermercado precisa de iluminação adequada justamente para promover o que está nas gôndolas. Por isso o termo Shop Light. Basicamente, essa luminária, especificamente essa, é feita em aço. Colocamos uma proteção em PET. Essa proteção em PET também é cortada aqui, também é toda produzida aqui. Tudo isso aqui é produzido aqui. Tudo aqui é produzido aqui. A única coisa que a gente não produz aqui, a gente importa é o driver. Fora isso, é totalmente produção nacional. Tanto a parte de metalurgia, quanto a parte de produção da pastilha LED em si, do LED em si. Desculpe interromper, porque é bom perguntar logo nesse momento. Isso quer dizer que, por exemplo, chega um comerciante excêntrico, fala, não, a minha gôndola ela é toda em S e tal, e eu quero uma iluminação. Vocês conseguem fazer a iluminação como ele quer. Conseguimos. Vamos adaptar. Temos esse módulo aqui, que é o módulo Shop Light, mas também temos módulos menores. Dependendo do estilo da luminária, qual o nível de curvatura, os ângulos que ele vai querer, a gente não vai conseguir utilizar esse módulo, é claro. Sim. Mas a gente vai buscar outras opções de iluminação para atender aquele tipo de demanda. Ô, Joseph, até estava analisando que existe gôndolas expositores padrões do mercado. Isso. Então, vocês devem ter um catálogo já e já conhece todos os tamanhos e tal. Então, o comerciante nem se preocupa. Olha, meu expositor é assim, preciso desse... Você já tem essas medidas, no caso. Já temos esse mesmo produto, a gente tem um modelo, esse a gente chama de modelo Slim, tem o modelo Eco, que ele é um modelo mais simples esteticamente, mas oferece as mesmas opções de tecnologia, os meus 160 lumens já supracitados pelo Rui, também as 100 mil horas de vida útil. E as 100 mil horas não quer dizer... 100 mil horas. 100 mil horas. E deixar claro, essas 100 mil horas não quer dizer que daqui a 100 mil horas o LED vai queimar. Não. Daqui a 100 mil horas, ele vai estar 70% da iluminação que ele sai hoje da fábrica. Se hoje ele é 160 lumens por watt, daqui a 100 mil horas, se a gente coloca em mais de 10 anos, ele vai chegar o quê? 120, 130. Quando a gente fala de eficiência luminosa, é isso. Quando a gente fala de vida útil, é isso. É o tempo que vai demorar para esse LED chegar a 70% da luminosidade que ele sai da fábrica. Isso que o Joseph falou sobre fim de vida útil do produto, quando a gente faz o projeto, dentro do Dialux lá, a gente coloca um índice de manutenção, que a gente já coloca um fator de depreciação daquele produto. Então, quando a gente entrega hoje e a gente diz, esse projeto aqui vai ficar com 500 lux, provavelmente quando o cliente instalar e medir, vai estar com 30% acima, porque o projeto é feito para o fim da vida útil do produto, e não a hoje, para ele hoje novo. Né? É feito para quando ele chegar no fim da vida útil, aquele projeto ele está funcionando com a quantidade de luz que a gente fez no projeto. Então, essa é uma tendência de que o cliente pensa, não, vou instalar hoje, está novinho, está dentro do previsto. Não, quando ele instalar novinho vai estar 30% acima, e aí ele vai depreciar. Quando chegar no fim da vida útil, é que ele vai estar atendendo o que a gente projetou. No limite, exatamente. Muito interessante. Então, isso aqui é uma das linhas, que é um material Tudo em aço. em aço, Eletrostático. né? Você quer E essa pintura é uma pintura eletrostática. O que seria isso? Muitos anos atrás, quando estávamos querendo realmente afinar o processo,
que hoje a gente trabalha nosso índice de garantia com parte por milhão. Então, o nosso índice de devolução por qualquer tipo de problema, seja oxidação, devolução por qualquer tipo de queima do LED, é muito baixo. Parte por milhão. Então, chegou um momento que a gente foi afinando o processo, tornando o processo cada vez mais limpo, cada vez mais eficiente. E chegamos no momento que a gente percebeu que o único fator que estava gerando processos oxidativos, processos de ferrugem, era os próprios minerais presentes na água. Caramba. Então, o que a gente fez? Nosso setor de manutenção teve a ideia de literalmente fazer um ETA, uma extração de tratamento de água dentro do nosso chão de fábrica. A gente realiza todo o processo de desmineralização da água através de uma resina catiônica e também de carvão ativado. Basicamente, a água que entra cheia de minerais, esses minerais ferrosos, se ficarem na superfície da peça, vão atrair moléculas de oxigênio e vão realizar processos oxidativos com o passar do tempo. Quando você está na água totalmente desmineralizada, vai ser água pura. Então a água do enxágue, ela não vai ter nenhuma capacidade, digamos, Contaminado de uma certa por forma. qualquer tipo de contaminação que depois de seca, porque logo após a peça ser fosfatizada e enxaguada, ela vai para o processo de secagem. A secagem, ela vai realizar o processo de evaporação da água, mas não dos sais minerais. Os sais minerais... Sim, exatamente. O processo de mineralização é para garantir isso. Terem uma noção. Temos técnicos, temos químicos aqui, que diversas vezes ao dia, especificamente a cada 2 horas, eles vão até esse banho fosfatizante, o banho de desengraxe, o banho de enxágue, e eles fazem medição de pH, fazem medição de acidez total, fazem uma série de medições. Caramba, para poder trabalhar com... Para garantir que os padrões que a gente exige estão sendo cumpridos. A Gelite é uma empresa com certificação ISO 9001. A maioria dos nossos concorrentes, nossos importadores, sequer tem qualquer tipo de certificação de qualidade. Então, tudo que a gente está dizendo aqui, nós somos auditados e eles verificam todos esses dados que a gente estabelece como procedimento. Então, não é só a Gelite que está falando. É um organismo que é credenciado pelo próprio Inmetro. Isso aí é um diferencial fabuloso, né? Porque é o que eu sempre falo, o que está no produto, lá na embalagem, é o que realmente está acontecendo, que está comprando, né? Isso, Fábio. Aí a gente, em outros comentários aqui de podcast, a gente sempre brinca de dizer, nada é feito de forma no chute, né? Nada é feito por acaso. Tem um processo. A gente aqui estuda tudo. Então, é um exemplo de Joseph citar o estudo que é feito prévio para se fazer a pintura. Isso é feito com tanta preocupação antes de você criar a luminária, de você criar a fotometria, de você fazer um projeto, de você entregar a luz no ambiente de um supermercado. Então, é uma preocupação de a chapa, como ela foi tratada, para fazer a pintura, e o cliente, no final, vai receber uma luminária, vai receber iluminação no ambiente dele. Mas é uma preocupação tão detalhista, né, em todos os ambientes, em todos os processos, e isso que traz um diferencial de tanto tempo no mercado, de ser líder em muitos locais, e trazer essa confiança do consumidor quando com um produto Gelite que não tem dor de cabeça, que não tem nenhum problema de retorno. Perfeito. Nós temos a mesa, essa aqui que você já apresentou. Essa luminária Shoplight, essa luminária aqui é uma luminária que ela é bem madura no mercado, que é uma luminária de alto rendimento. Essa luminária é uma luminária, aqui ela está com as embalagenzinhas para que ela vai para o varejo também. Você também encontra isso no varejo. Ela tanto encontra assim, sem a lâmpada, quanto já montada com a lâmpada. Essa luminária você faz aqui na fábrica a dobra da chapa, corta essa chapa. Vocês fazem toda essa estrutura aqui. Todo o processo. Aqui ela é cortada, a gente pode fazer algumas imagens aí para mostrar para vocês, quem estiver assistindo pelo YouTube. A gente tem o corte da chapa, depois essa chapa ela é dobrada, depois ela é soldada, ela vai para processo de limpeza da chapa, que ela vem com óleo que é para proteger. Esse processo é feito com essa água desmineralizada, com toda fosfatização, vai para secagem, vai para a cabine de pintura. Depois da cabine de pintura, você vai colocar essas aletas, que são aletas de alumínio anodizado, com 99,99% de pureza. O que essas aletas fazem é diminuir o ofuscamento. Essas aletas aqui, você coloca no ambiente e isso reduz o ofuscamento. Você não vê a lâmpada no seu olho, você só vê a luz no ambiente. Esse é o sentido disso. Então, aqui a gente coloca
as peças plásticas que vão suportar a aleta, a gente coloca os soquetes com antivibração, aqui a gente coloca a parte elétrica já montada da luminária, e a luminária vai para o ponto comercial completamente pronta para o cliente colocar ela no teto, vir com essa parte e fazer isso aqui, ó. E ela está pronta para instalar, está no teto, colocadinha lá. É um processo inteiro aqui dentro da fábrica. Todos os componentes são colocados aqui. Muito interessante. E deve ter outros tamanhos também, no caso. Isso, ela tem aqui, ela tem essa daqui para 2 lâmpadas com 60 centímetros das lâmpadas, ela tem 62 centímetros e meio. Esse tamanho, Fábio, inclusive uma curiosidade, é um tamanho de modulação de forro. Existe um forro específico, forro modulado. Os forros são fabricados em tamanhos de 62 por 62, ou 124, ou 1240 por 1240. E aí a gente fabrica a luminária para ela caber dentro desse forro. Você vai tirar um pedaço do forro e encaixar no cantinho ali na canaleta que ele fica apoiado. Então você vai pegar essa luminária e encaixa dentro do forro. Você não faz um recorte adaptado, ela encaixa dentro exatamente do forro. Então ela tem ela aqui para 2 e 4 lâmpadas desse tamanho, e ela com 1,20 m de lâmpada, a lâmpada com 1,20 m, a luminária vai ter 1240, e ela vai ter 1240 por 62,5, então ela vai caber dentro da modulação do forro perfeitamente. Só título de curiosidade, Joseph, a linha de produção de um material desse, quanto vocês conseguem fabricar por... Para vocês terem uma noção, nossa máquina principal, que é a pulsionadeira, que o Rui citou, que é a máquina que realiza o corte, o takt time dela, ou seja, o tempo produtivo por peça é 20 segundos. Então, digamos, minha capacidade produtiva é que a cada 20 segundos eu produzo uma luminária alto rendimento. Fantástico. Ô, Joseph, uma demanda padrão de quantidade alta, qual seria? A gente produz, em média, na produção, na fábrica, que não é meu gargalo, produz em torno de 1.000 peças por dia. Nossa, é uma boa Capacidade de produzir mais. Com capacidade de nossa produção. Imediata. Fantástico. É uma produção média. O que você trouxe aqui, Joseph, aqui? Vamos lá. Se esse aqui é meu produto de escritório, digamos, principal. Sim. Esse aqui é meu produto de supermercado principal. Essa é bem mais robusta, Joseph, do que essa aqui. Porque isso aqui seria... Me explica mais sobre isso aqui. Paulo, esse aqui é nosso produto Curva S. Ele é todo produzido em alumínio 3 milímetros. Por quê? Porque é um produto que ele vai ter uma alta resistência mecânica e uma alta durabilidade também a intempéries, ao tempo, a qualquer tipo de processo oxidativo. Como eu falei, a pastilha tem 200 lumens por watt, é nosso produto com maior eficiência luminosa, disparado. Ele também tem 100.000 horas de vida útil e também tem um drive com garantia de 5 anos. O que é que acontece? Esse produto hoje estamos trabalhando ele com ideias de automação. Nossa. Isso aqui é um sensor de ocupação. Quanto mais pessoas em determinado ambiente, mais essa luminária vai dimerizar. Não, pera. Não, eu preciso... Não. Você está dizendo pra gente que você tem um sensor que detecta o número de pessoas e o quanto de luz vai ser necessário para... a gente chama de radiosidade, né? Para ter a radiação da luz se espalhar de forma melhor. Esse produto aqui, fantástico. Aqui ele está com dois sensores, é um sensor de ocupação e um sensor de dimerização. Sim. Então a gente vai fazer a programação, claro, vai de acordo com o ambiente, mas programamos esse sensor de ocupação, por exemplo. Hoje temos grandes galpões de distribuição. Tem muitas empresas fazendo esse serviço. E são galpões escuros, que são vastas áreas de armazenamento e não tem necessidade de estar o tempo todo. Está com a potência máxima. Então o que acontece? De acordo com o trânsito de pessoas no ambiente, ela pode ir dimerizando de 20 a 50, de 20 a 60, de 20 a 100. Muitas pessoas ela pode chegar ao máximo uma quantidade mais reduzida, a 60%, 80%, 90%. Então, são tecnologias que estamos associando à iluminação justamente para quê? Oferecer mais eficiência e um melhor custo-benefício para o cliente. Porque isso aqui pode ajudar o quê? Diminuir a conta de luz. Exatamente. Isso é interessante porque, acredito, vocês me corrijam, era só 880, né? Passou, alguém acendeu
Perfeito, é. Saiu e apagou. Agora não, Isso você já é uma evolução da automação com a iluminação inteligente. Você usar equipamentos que monitoram o ambiente e você consegue, com a luminária específica, você tem que ter um driver dimerizável, uns LEDs dimerizáveis e fazer essa medição para quanto você precisa de luz. Tudo isso a gente coloca no projeto. Entendi, porque por exemplo, você tem uma área que tem um balcão, que você tem que ter uma luz mínima, por quê? Porque tem uma câmera de segurança ali, que é sensível e tal, mas não tem ninguém, então você também não precisa estar com 100%, porque quando você tem grandes balcões, a conta chega, né? Isso, é. Né? E quanto maior a área iluminada, mais isso vai impactar. Então, se você pega um galpão logístico aí com 25, 30 mil metros Como quadrados, aquele que a gente... como que a gente fez ontem o vídeo, a gente vai lá e ilumina um galpão com 25 mil metros, você tem algumas pessoas trabalhando ali em 500 metros quadrados dele. Todo o resto da área dele pode ficar com 20% de luz. Consegue detectar... Exato, por ambientes. Então, aqueles ambientes onde ele vai atuar, você vai... Cara, quando as pessoas se deslocarem para essas novas áreas, ela vai aumentando e depois ela volta à iluminação que você queria. Exatamente. eu nunca tinha ouvido falar nisso aqui, não. É novidade, por isso que Isso eu é quis trazer o podcast. Isso é novidade mesmo. Isso aí é fantástico. O que é que acontece? Como você vê, isso aqui são 2 módulos. Então, essa luminária, como o Rui já falou, temos diversos segmentos que atendemos com ela. Temos uma luminária de frigorífico, que é com driver especial, que a gente atende com esse tipo de módulo. Temos as nossas luminárias de túnel, que são luminárias certificadas, justamente para áreas públicas, com IK 08, que é justamente para aguentar vandalismo público, porque uma luminária que vai ser exposta em um ambiente público tem que ter uma resistência à pichação, a Infelizmente. criança que vai lá com estilingue. O que acontece? Infelizmente. O condomínio também tem isso. Não, Johnson. Estilingue já foi no fundo do poço. Mas pichação tem muito, gente, né, vandalismo, né? Infelizmente é assim, né? Infelizmente. A gente tem a linha de High Bay, que é justamente iluminação de galpões, Sim. que a gente vai trabalhando. Por que modular? Um módulo de 150, 2 vão ter 100. A gente também já está trazendo um módulo de 100 watts, que já vai estar disponível para o comercial, provavelmente a partir de setembro ou outubro. São modulares já mais, cada módulo com mais potência. E, por exemplo, já fizemos luminárias de mais de 1000 watts, que é para quê? 20 módulos desses para atender estádios. Nossa, que legal, O cara. bacana é isso, a gente tem uma capacidade de adaptar esse tipo de iluminação justamente para a necessidade do ambiente. Fantástico isso. A gente tem nosso setor de engenharia que vai verificar. Ah, não. Precisa de quantos luminárias por poste? Cada poste vai precisar Tudo de quantos pensado, módulos? calculado, né? Perfeito. Necessidade do local. Porque quando a gente vai iluminar estádio, não é só a norma de iluminação de quadra. Entra a norma da CBF, entra a norma da FIFA, aí entra para um novo universo de... Quando você tem estádio televisionado, você precisa estar aí acima de 1.500 lux. O padrão FIFA são 2.000 lux. Então a gente tem que subir essa quantidade de iluminação para atender o padrão dele. E as equipes de TV, quando chegam num lugar desse, ficam maravilhadas, né? Ajuda muito a transmissão. É da Gelade, então, beleza, vamos filmar lá. projeto gigantesco. Foi do Comitê Olímpico, correto, Rui? Isso, do Comitê Olímpico Internacional, a gente tem vídeo disso também lá em Aracaju. O Comitê Olímpico trouxe para a gente a demanda do ginásio de esporte Constâncio Vieira, Imagens aí. e as luminárias foram fabricadas aqui, desenvolvidas especialmente para esse projeto. O projeto de fotometria foi feito aqui dentro. Eu fiz Joseph trabalhar sábado e domingo para entregar isso dentro do prazo, que a gente tinha um prazo curtíssimo. Foram os primeiros filhos da nossa SMT. Muito legal. Como ele falou, hoje a produção do LED é nossa. Os primeiros filhos da nossa máquina SMT foram justamente esse projeto do Rui. Exato. Perfeito. Olha, eu acho que nós falamos sobre 3 produtos maravilhosos aqui, essa introdução, e eu acho que é tema para ficar a gente ainda desenvolvendo isso. Tem muita coisa para contar. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a oportunidade da Matos trazer esse podcast dentro da G-Light, Matos Leal Representações, da G-Light receber a Matos Leal Representações, e o público agradece muito, porque tem muitas pessoas que têm esse interesse de conhecer mais essas tecnologias, esses produtos, que realmente são diferenciais, né, para cada segmento comercial, uma linha mais externa, mais hardware, vamos dizer assim, né, e também uma linha mais doméstica e comercial, mais interna. Eu acho que a conversa com o seu Gerard foi fantástica também, esclareceu muito e conhecemos mais um pouco sobre a G-Light.
E aí eu vou deixar as palavras finais para vocês. Primeiro, Rui, fala aí. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigado, José. Obrigado, seu Guerreiro, por estar aqui. Obrigado, Fábio, pela disposição de estar aqui e viajar para a gente fazer essa estrutura aqui dentro. Quem puder assistir pelo YouTube vai ser muito bom, porque vai ver algumas imagens da fábrica, algumas coisas aqui da linha de produção da gente. Quem tiver a oportunidade de assistir pelo Spotify também. Então, obrigado, gente. Dá um like aí no nosso vídeo. Perfeito. Agradecer pelo podcast Matos e Leal ter vindo aqui na fábrica, ter a oportunidade de conhecer a nossa área fabril, bater esse papo super bacana. O Rui é um parceiro nosso muito mais antigo que eu mesmo. Quando eu entrei aqui, o Rui já era um parceiro antigo da casa. Então é uma satisfação enorme estar recebendo ele aqui no nosso Pátio Fabril. E ativa o sininho, dá joinha, subscreve e dá um like aí, viu, galera? Já tá dado o recado, muito obrigado. Compartilha o vlog Matos e Leal Representações. E com muita alegria, muito orgulho, fechando esse podcast. Muito obrigado.